programa Família Verzola recebe, apresenta Momento Jurídico. Direito, informação e cidadania. No quadro Momento Jurídico, você fica por dentro das principais questões jurídicas que impactam o seu dia a dia. De maneira simples, clara e objetiva, nossos especialistas trazem orientações, esclarecem dúvidas e ajudam você a entender melhor seus deveres e, principalmente, seus direitos. Olá, pessoal! Eu venho aqui agora para fazer um momento jurídico com vocês aqui no programa do Lucas Verzola. E esse quadro é importantíssimo. Eu vou dar 2 dicas para vocês, mulheres, que vocês devem levar em conta, e homens também, porque se os homens não souberem reconhecer e outras mulheres, nada adianta. Em alguns bares de São Paulo, na verdade no estado de São Paulo inteiro, todos os bares, na porta dos banheiros, tem um cartaz. E esse cartaz ele diz o seguinte: se você está sendo assediada, se sentindo importunada, com receio, com medo de qualquer coisa com você, com relação à violência, tanto física, quanto emocional, quanto sexual, vocês devem fazer o seguinte: vocês vão até o garçom e vocês vão pedir o drink chamado La Penha. E esse garçom, ele vai te acompanhar até o teu carro, ele vai te acompanhar até o teu Uber, ou então ele vai chamar a polícia, se for um caso que precise, que você queira que chame. Então, se você for num bar, se sentir assediada, amedrontada, não se esqueça, peça um drink La Penha. E uma outra coisa que é um sinal, é um símbolo universal, tá? Para nós chamarmos a atenção da população e dizermos que estamos sim sendo ali violadas, violentadas, assediadas por algum homem. Esse símbolo é muito conhecido. Tem o X vermelho, que é um X que nós fazemos na mão, em batom, né, de batom vermelho, mas não é todo mundo que carrega e é mais difícil de fazer. Agora, esse símbolo que eu vou ensinar para vocês, fiquem atentos e fica a dica aí. Esse símbolo é o seguinte: você vai fazer assim com a tua mão, você vai dobrar aqui o teu polegar e você vai fazer assim, você vai fechar os seus 4 dedos, ó, punho fechado, mão tá aqui cerrada, e você vai abaixar, você não precisa fazer isso. Às vezes o agressor, ele vai estar na tua frente ou ele vai estar do teu lado. Então você vai fazer o seguinte: você vai fazer essa mão e você vai deixar a mão ali para baixo e tudo mais. Só que é importante o quê? Quem está te vendo, o que tem que acontecer? Ele precisa saber. Porque que adianta eu fazer assim, mostrar para alguém ali, tá num bar, e essa pessoa não saber exatamente o que significa isso? Ela não vai chamar a polícia, ela não vai chamar o responsável pelo estabelecimento, ela não vai fazer nada. E isso não é só em bares, gente, isso é em qualquer lugar, até na igreja, entendeu? Então é assim e assim. Então vocês homens, vocês mulheres que estão assistindo, que não passaram ou que se não passarem por isso, graças a Deus, vocês saibam reconhecer para ajudar o próximo, ok? Eu agradeço demais e nós vamos trazer mais dicas para vocês e é isso aí. Muito bom, pessoal! Sejam bem-vindos! Estamos no ar com mais um programa Família Verzola Recebe, como sempre aqui pelo nosso Canal 3. E é muito bom chegar até vocês, sempre trazendo convidados especiais, assuntos especiais, aqui no nosso Família Verzola Recebe. Completando neste ano de 2025, 17 anos no ar. Pessoal, lembrando que você também sintoniza a gente pelas nossas mídias sociais, no nosso YouTube, no nosso Instagram, no nosso Facebook, em todos esses canais, você sintoniza o Família Verzola Recebe. E na série de boas reportagens que trago até vocês, hoje eu estou recebendo 2 renomadas profissionais da área jurídica de nossa cidade. Elas que são sócias no escritório Aguiar e Fernandes Advocacia e vão estar falando para a gente hoje sobre inventário e sobre direito imobiliário. Convido para estar aqui conosco a doutora Dimayla Aguiar e a doutora Lucinéia Fernandes. Eu quero saudá-las agora. Primeiramente, doutora Dimayla, como vai? Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Lucas. Muito obrigado pelo convite. Tudo bem? É uma grande alegria recebê-la. Agradeço desde já por ter aceito o meu convite e ter estado aqui conosco para a gente debater um pouquinho sobre a área jurídica. Doutora Lucinéia, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Lucas. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui respondendo algumas perguntas e aí discutindo um assunto que
é o nosso carro-chefe do nosso escritório. Isso mesmo. Maravilha! Mas antes de a gente entrar nessa área do direito que a gente vai falar hoje, eu quero conhecer um pouquinho da vida de vocês. Doutora Dimaila, fala um pouquinho da sua vida pra gente. Sim, conheço a Lucinéia desde a faculdade. 20 anos já. Temos uma amizade e da amizade se tornou profissional. Montamos o escritório e estamos juntas há mais de 13 anos juntas. Mais. Que maravilha! Doutora Lucinéia, por favor, seu presente. Sim, meu nome é Lucinéia Fernandes, sou advogada, especialista em direito imobiliário. Sou casada, tenho 2 filhas, conheci a Dimaila na época da faculdade, 20 anos. E de lá para cá montamos um escritório focado em advocacia, né? Quando a gente forma, aí a advocacia ela é geral, aí a gente já foi se conhecendo ali dentro do escritório e cada uma seguiu uma área dentro do escritório, um nicho. E ali do escritório de advocacia saiu uma empresa de regularização imobiliária para trabalhar somente no direito imobiliário. Então, nós temos o nosso escritório de advocacia e uma empresa que regulariza imóvel com uma equipe formada. Exatamente. Que legal, nós vamos estar falando um pouquinho de tudo isso no programa de hoje, pessoal. Agora me fala, vocês formaram aonde, pessoal? Começamos na Unifran, aí depois eu transferi, mas mesmo assim a amizade continuou. E depois, quando a gente estava prestando o OAB, a gente se reencontrou, passamos juntas e começamos a atuar. Ah, que legal. Então, já vem de longo tempo Sim, essa parceria, Bastante. essa amizade. E amizade, mais. principalmente. Né? Exatamente. Uma completa a outra. E graças a Deus o trabalho está muito bom. Temos bastante clientes, expandindo não só em Franca e região, mas em todo o estado. Temos clientes fora também, Sim, no Paraná, sim. Santa Catarina. Sim, nós Está tivemos. crescendo. Sim. A nossa empresa, né, tem uma empresa de regularização imobiliária, na qual a gente participa dentro dos municípios em licitações para regularizar imóveis em outros estados. Então, através também de um curso que a gente montou, e nós tivemos os nossos alunos nos outros estados, os alunos que se destacavam, a gente montava uma parceria com eles. Então, a gente tem parceria aí em Santa Catarina e agora, para o próximo mês, acredito que Curitiba, no Paraná, também. nós vamos montar nossa segunda, um segundo Parceria. nicho ali, numa área imobiliária ali. Logo, logo a gente volta aqui para te contar. Olha, novidades aí, logo, logo vão surgir. Com pra gente falar certeza. um pouquinho mais sobre isso, que eu acho um assunto espetacular para a gente Sim, debater sim. aqui no nosso programa e manter informado vocês, que são amigos telespectadores que nos acompanham. Agora me fala uma coisa, pessoal. Da onde surgiu a vontade de cursar Direito? Nossa, desde criança, sempre tive essa vontade, passava de frente da faculdade de Direito, eu falava para minha mãe, eu queria estudar aqui, eu quero estudar aqui, consegui. É uma Já paixão, desde pequenininha. isso, é uma paixão desde criança de fazer Direito. Eu sou nascida lá no Paraná, na cidade de Tuneiras do Oeste, uma cidade bem pequena. Nasci lá, cresci. Na minha adolescência, quando eu tinha 17 anos, eu vim para cá para mim procurar a tão sonhada faculdade de Direito. Na época lá nem tinha faculdade, era muito longe, muito distante da minha condição material, cursar naquela época. Eu falei, não, mas um dia ainda vou ser. Eu passava em frente aos cartórios, olhava, falava assim, ou eu vou ser uma tabelião ou vou ser um advogado. Então a minha relação com o direito imobiliário já é desde quando eu era criança, adolescente. Que bacana! Então agora para a gente entrar um pouquinho no nosso assunto de hoje, acho que a gente pode começar pelo inventário, que é a sua grande especialidade, né, doutora Dimaila? Então a gente vai começar pelo inventário, depois a gente vai passar para o direito imobiliário com a doutora Lucinéia. Já entrando no assunto, doutora, me fala uma coisa, o que é o inventário e por que ele é necessário? Inventário ele é sempre muito necessário assim que ocorre um óbito. Se a pessoa que faleceu deixou alguns bens, é obrigatório fazer o inventário. Só que lidar com essa questão de morte, todo mundo tem uma resistência. Mas só que é necessário fazer esse procedimento, é um processo que se faz, pode ser judicial ou extrajudicial, mas precisa definir sobre isso, sobre essa partilha, para quem vai ser definido os bens, o que deixou de bens. Então tudo isso é obrigatório o inventário para isso, para definição. Perfeitamente. Me fala uma coisa, doutora, se a pessoa não tiver bens, é necessário fazer um inventário mesmo assim? Não, se não tiver bens, aí não precisa fazer um inventário, porque o inventário é para isso, determinar o que deixou de bens e fazer essa partilha, definir quem são os herdeiros, quem são os legatários, fazer essas definições. Agora, se tiver dívidas, aí é uma questão que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Aí já muda a história, né? Isso, aí tem que pensar. Perfeito. Fala uma coisa, quais são os erros mais comuns
num processo de inventário? O inventário, ele tem um prazo para ser, assim que ocorre o óbito da pessoa, você tem 60 dias para entrar com o inventário. O que ocorre é que muitas pessoas não têm esse conhecimento. Aí acaba prolongando esse prazo e tem multa. Então essa multa acarreta, fica mais caro o inventário. Então com isso, essa falta de conhecimento o pessoal vai deixando. Só que tem que prestar atenção nesse prazo que tem que ser ingressado tanto extrajudicial ou judicial dentro desse período. Perfeitamente. Me fala uma coisa, doutora Edmaila, por que alguns inventários demoram tanto? Sinceramente, eu acho que é pela falta de conhecimento ali do profissional ou quando a pessoa, quando ocorre um inventário, precisa recolher as custas. Então tem um imposto, para você receber um bem, você precisa pagar para receber. Então tudo é pago. Então para receber esse bem você tem que pagar o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causa-Morte. Então, esse imposto encarece o inventário. Então, tem muitas pessoas que não têm condições de pagar esse imposto. Então, por isso que acaba prolongando demais. E também quando ocorre briga entre herdeiros. Isso tem muito. Comum, né? Tem bastante briga. Então, tudo isso prolonga o inventário. Mas ele em si, extrajudicial é quando é feito no cartório. Então, um procedimento mais rápido. E o judicial também, ele é rápido. Só que é necessário pagar esse imposto e ter um comum acordo ali referente à partilha. Certo. Pegando uma ganchinha de herdeiros que você falou agora, falando um pouquinho sobre herança. Sim. Os direitos dos herdeiros necessários. Cite alguns pra gente. Sim. Para falar sobre isso, a gente tem que analisar caso a caso o que tem de bens, quais são os herdeiros, porque o que ocorre muito, os conflitos nesses casos, são quando tem herdeiros unilaterais, que às vezes ocorrem muitas disputas sobre esses bens, a maioria não concorda. E também temos o testamento. O testamento é uma forma que o autor da herança, ele pode deixar definido o que cada um tem de direito. Então, com isso, às vezes ocorrem muitas brigas porque não concorda. Às vezes tem os herdeiros legítimos que têm uma porcentagem obrigatória que deve ser definida para eles. Então, tem vários conflitos ao longo do inventário. Por isso, a importância de pegar um advogado assim, que realmente entenda da situação, que domine o assunto, né? Para estar auxiliando da melhor forma possível as pessoas nesse momento tão difícil, né? Dentro do prazo, dentro da melhor forma possível. Então, aconteceu um óbito, procura o advogado, tira todas as dúvidas, se orienta, porque cada caso é um caso. O caso do seu vizinho não vai ser o mesmo para você. Então, precisa de uma orientação individual especializada de uma profissional que realmente conheça da área, porque senão vai demorar anos e anos e não vai resolver o caso de vocês. Maravilha! A gente falou um pouquinho sobre isso agora há pouco e agora a gente vai falar mais bem detalhado. É possível incluir dívidas no inventário, doutora? Sim. A questão da dívida, a gente tem que ver o que deixou de patrimônio. Sobre isso, vamos pensar nos herdeiros. Os herdeiros, o patrimônio do herdeiro não tem que cumprir essas dívidas da pessoa que faleceu. Tem que ver o que a pessoa que faleceu deixou de dívida e o que deixou de patrimônio. Dentro do que ele deixou, que é para quitar essas dívidas. Os herdeiros não precisam ficar preocupados com isso, porque o patrimônio pessoal deles não vai suprir essas dívidas de forma alguma. Certo. Então, se a pessoa veio a falecer, ela não tinha bens, mas deixou dívidas. Como que fica isso? Se deixou patrimônio, aí paga as dívidas. Se não tem patrimônio, não tem dívidas. Então os herdeiros não entram nisso de jeito nenhum. Infelizmente, aqueles credores vão ficar ali desprotegidos porque não vão receber. Bacana. Explicação muito legal da nossa convidada de hoje, doutora Edmaila Guerra, aqui no nosso programa sobre inventário. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, pessoal. Já a gente volta com essas duas grandes profissionais da área jurídica de nossa cidade. Volto já. O Instituto Odontológico Função e Arte cuida do seu sorriso com a mais alta tecnologia e um atendimento personalizado de uma equipe especializada. Afinal de contas, o seu sorriso é o nosso cartão de visitas. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Na Clínica Função e Arte, oferecemos tratamentos completos para toda a família. Odontologia de excelência para sorrisos que brilham, porque você merece sorrir mais. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal.
Rua José Ribeiro Conrado, 296, bairro São José. Telefone 3707-7600. @odontologia.função.arte. Você está em busca de alívio para as dores crônicas, ansiedade ou simplesmente deseja melhorar seu bem-estar de forma natural? A acupuntura é uma prática milenar, eficaz e segura, que pode transformar sua saúde física e emocional. Doutora Huang Wei Ling é especialista em ajudar seus pacientes a encontrarem equilíbrio e alívio através da acupuntura. Venha sentir os benefícios da acupuntura em espaços acolhedores e de confiança. Cuide do seu corpo e da sua mente com quem realmente entende do assunto. Doutora Huang Wei Ling, cuidando de você de dentro para fora. Rua Romero Alves, 1929. Telefone 3721-2437. Olha quem tá aí e tá fazendo um zum zum zum. Tudo tem no Magalu. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar. No Super App Magalu, pra gente ficar pra cima, treinar como a gente quiser. Na moda com jeito de top, roupinha pra dar um rolé. Pra tá na internet, se conectar, se divertir, assistir, se ligar. Pra live, pra selfie, zap, tudo. Vem pro Magalu, pra gente ficar poderosa e maravilhosa também. Mercado de coisa gostosa, papinha de neném. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar. No Super App Magalu. O Magalu tem moda, esporte, beleza, mercado, tecnologia e muito mais do que você imagina. Baixe o Super App ou baixe lá na loja. Entrou, comprou, piscou, chegou. Tudo tem no Magalu. A Mediclin é especializada no atendimento em medicina e segurança do trabalho. Trabalhamos com exames admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho. Seguimos todas as exigências do Ministério do Trabalho na área da saúde do trabalhador, com elaboração de laudos, perícias e diversos tipos de exames, como audiometria, espirometria, EGG, acuidade visual, entre outros. Contamos com profissionais capacitados para melhor te atender. Mediclin, qualidade e agilidade em medicina e segurança do trabalho. A Fundação Espírita Judas Iscariotes é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na política de assistência social no município de Franca há mais de 70 anos, com experiência adquirida na execução de serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas na modalidade abrigo institucional e para pessoas com deficiência na modalidade residência inclusiva. Para maiores informações, entre em contato com a Fundação Judas Iscariotes pelo telefone 16 2104 7700 ou pelo endereço Rua Ofélia Soares Russo, 994, Jardim Planalto. Colégio Mundo do Saber. Você sonha com um futuro brilhante para seu filho? No Colégio Mundo do Saber, transformamos sonhos em conquistas. Aqui, o aprendizado vai muito além da sala de aula. Com uma estrutura completa, professores qualificados e uma proposta pedagógica inovadora, formamos alunos preparados para os desafios do presente e do futuro. Educação infantil, ensino fundamental e médio, com foco em valores, tecnologia, idiomas e excelência acadêmica. Colégio Mundo do Saber, onde o saber se encontra com o cuidado e cada aluno é tratado como único. Matrículas abertas. Agende uma visita e venha conhecer de perto tudo o que preparamos para o seu filho crescer com confiança e qualidade. Colégio Mundo do Saber. Educação que transforma vidas.
Há 120 anos, os vicentinos seguem com a missão em Franca de acolher com caridade aqueles que mais precisam. Ao longo de décadas, o Lar São Vicente, fruto da Sociedade São Vicente de Paulo, é um símbolo de amor, respeito e dedicação à pessoa idosa. Cada sorriso, cada cuidado e cada abraço refletem a essência do nosso trabalho, que é oferecer um lar onde a dignidade e o bem-estar de cada idoso são prioridades. Com o apoio da comunidade, seguimos firmes, inovando e garantindo que aqueles que mais precisam recebam carinho e atenção que merecem. Lar São Vicente de Paulo de Franca, 120 anos de acolhimento e respeito com a pessoa idosa. Nossa gratidão a todos que fizeram parte dessa jornada. Eu sou Luísa Gouveia, presidente da OAB Franca, e eu estou aqui nesse mês de agosto para parabenizar nós que estamos na Constituição Federal como essenciais à administração do direito. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de estar nesse lugar de presidente da OAB, de representar os nossos 3.000 advogados, e quero dizer para vocês, parabéns, que nós continuemos lutando com muita força e muita garra, porque somos nós que damos voz ao direito do cidadão. Parabéns a todas as advogadas e advogados pelo nosso mês, pelo nosso dia. Contem sempre com a OAB Franca. Fala Garfinho, está chegando a festa de Nossa Senhora Aquiropita, promovida pela Sociedade Italiana de Franca. A 20ª edição acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de agosto, com muita comida italiana e boa música. A festa, como sempre acontece, no calçadão da Rua Voluntários da Franca. Este ano temos o apoio da Prefeitura Municipal de Franca, a CIF, Magalu, Lojas Milano e Risati. Traga sua família para participar da mais tradicional festa italiana. Programa Família Verzola recebe. Apresenta Momento Jurídico. Meu nome é William Tristão, sou advogado aqui na cidade de Franca e hoje eu venho dar um recado muito importante a respeito da sanção da Lei 15.159 de 2025. Trata-se de uma lei recente, sancionada por Geraldo Alckmin no dia 3 de julho de 2025. Essa lei tem como objetivo deixar de forma mais gravosa possível os crimes cometidos em dependências de instituição de ensino. Nesse sentido, eu tenho poucas dicas para dar para aqueles que se interessam sobre o assunto. A primeira é que houve 2 casos de aumento de pena no crime de lesão corporal. O primeiro é relativo à vítima. Se a vítima for deficiente, se ela for vulnerável fisicamente ou emocionalmente, nós temos um caso de aumento de pena de 1/3 até a metade do crime. O segundo, em relação, ainda na lesão corporal, em relação ao autor. Se o autor, dentro das dependências de ensino, sempre dentro das dependências de ensino, for professor, for ascendente, então pode ser um pai, pode ser uma mãe, existem casos de padrastos, etc. Nós temos também um caso de aumento de pena de 2/3 no crime de lesão corporal, dentro do ambiente de ensino. Uma outra mudança legislativa, e a mesma lei alterando o Código Penal, se trata do crime de homicídio. No caso do homicídio doloso, praticado dentro do ambiente de ensino, nós temos também uma causa de aumento de pena de 2/3 até o dobro da pena base. Então, são 3 alterações até aqui. Uma última, que é genérica, a penúltima, na verdade, essa penúltima que é genérica, se trata de uma agravante geral.
Ou seja, ela abrange todos os crimes cometidos dentro do ambiente de ensino. Então, se ocorrer um furto, hoje, dentro do ambiente de ensino, independente de quem seja o autor, independente de quem seja a vítima, a pessoa terá sua pena agravada por uma agravante geral constante lá no artigo 61 do Código Penal. E, para finalizar, não só o Código Penal foi alterado por essa lei, como também a lei dos crimes hediondos. Nesse sentido, o crime de lesão corporal gravíssima ou lesão corporal seguida de morte passam a ser crimes hediondos, influenciando principalmente no caso de progressão de regime, que sai de um patamar muito inferior e passa para um patamar entre 40% a 70% do cumprimento da pena para a sua progressão, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, ficando essas as alterações de forma a proteger aqueles que se encontram nesse ambiente. Olá, pessoal! Já estamos de volta com a sequência do Família Verzola Recebe. E nessa volta do segundo bloco do nosso programa, eu vou receber a doutora Lucinéia Fernandes, que vai falar um pouquinho da área imobiliária para a gente. Ela que é uma grande especialista e agora vai dar o seu show aqui para a gente na área do direito imobiliário. Né, doutora? Tudo bem? Tudo bem, Lucas. Pessoal, hoje é um assunto muito bom, muito relevante para a nossa cidade de Franca. A regularização fundiária, ela já existia, ela sempre existiu, através da 6766, lá atrás de 1979. Então, na época, para se regularizar um imóvel, um núcleo já implantado, nossa, era muito difícil. Eu lembro que quando a gente começou lá atrás, 15 anos atrás, começando a mexer com a regularização fundiária, era inviável. Então, quando você mandava todos aqueles documentos para a prefeitura, nós tínhamos que provar na época a posse, desde a época que a pessoa comprou, atrás dos antigos contratos, atrás toda aquela matrícula mãe lá atrás, a matrícula originária onde está aquele imóvel. Então, você regularizava? Sim, mas era muito difícil. Era assim, quase que impossível. Você terminava a regularização, o cartório não conseguia juntar toda aquela documentação. Aí veio-se a REURB, agora em 2017, em dezembro, a Lei 13.465 de 2017, veio aí esclarecer e viabilizar todo o processo de regularização fundiária. Então, a REURB, ela nasceu para ajudar toda a regularização já implantada, sabendo que ela só cabe para núcleos já implantados até aquele momento, tá? Não para núcleos novos, núcleos a partir de 2017, tem que ser discutido dentro do município, é o município que vai determinar ali as diretrizes para que esse núcleo venha se regularizar. Mas a REURB, ela nasceu aí com um divisor de águas para nós que somos regularizadores de imóveis. Ela veio viabilizar, ela veio dar direcionamento, ela veio dar ali todo o trâmite, todo o passo a passo, desde a época que você comprou o imóvel até a hora que você pega a sua matrícula dentro do cartório de registro de imóveis. É importantíssima essa lei. Essa lei veio assim, ajudou a gente ali no escritório. Nós já entregamos muitas matrículas, muitas. Estamos entregando agora, na próxima semana, Barrinha e depois Sertãozinho. As duas vão dar mais de 130 matrículas. Então, assim, a gente entrega bastante, só que existe o processo que tem que ser respeitado. Eu quero falar isso aqui um pouquinho, que a pessoa do outro lado, às vezes, não consegue entender esse processo. Existe um processo que a gente tem que cumprir, desde a hora que começa até a hora que termina. E a falta de conhecimento, muitas vezes, do município, tá? Que não se preparou para isso. Então, é muito importante a cidade de Franca contar com um serviço como esse que vocês prestam, né? Muitas vezes as pessoas até desconhecem que existe esse tipo de serviço por pessoas especializadas, como o escritório de vocês, que podem estar auxiliando em quem tanto precisa nesse tipo de situação, né, doutora? Sim, sim. A REURB, ela tem nos ajudado. Aqui em Franca, a gente tem
aí a parceria aí com o município que está empenhando nessa parte. Temos também o Dr. Gasparotto, promotor de justiça, que tem nos ajudado demais, tem esclarecido, tem montando aí junto com o município, o núcleo, um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, quando inviabiliza ali de alguma forma entre o município, a associação, que eu quero falar um pouquinho, que tem que ter uma associação para montar, para fazer todo esse trâmite de desenvolvimento aí da regularização, e também aí o Ministério Público. Então, sempre a gente chama o Ministério Público do nosso lado. É um representante do Estado, tem uma força maior, e dentro ali do município consegue chamar o município junto com a gente e o núcleo e fazer ali um termo de ajustamento de conduta que é, assim, viável para que termine a regularização. E também, muitas vezes, a gente chama o cartório. Os cartórios de Franca, de outros locais, a gente tem sido, assim, eles têm sido muito nosso parceiro na regularização. É um conjunto. O cartório de registro de imóveis, lembrando que a regularização fundiária, ela não usa o cartório de notas, ela usa o cartório de registro de imóveis. A gente pula essa etapa porque a gente já tem ali um contrato pronto. Então, a gente pula essa parte de escritura, a gente faz ali através de um termo ali dentro do município e aí é registrado. Vou falar isso aqui passo a passo para vocês entenderem o que é uma regularização imobiliária, do começo ao fim, porque se estiver pensando em comprar um imóvel sem matrícula, presta atenção. Olha aí o tamanho da importância que a doutora Lucinéia está falando nesse assunto para a gente, pessoal. Muito interessante, que você deve ficar atento aí, principalmente se você pretende adquirir um imóvel, né, doutora? Exatamente. Adquirir imóvel sem uma matrícula e escritura são coisas diferentes. Então, adquirir um imóvel sem uma matrícula, sem o RG, olha que você vai ter um problemão. Então, tem que, assim, procurar um escritório especializado na área para saber da onde que veio esse contrato, se esse contrato é viável, se tem todas as cláusulas, se ele tem força jurídica, se você vai conseguir regularizar, porque vamos falar aqui que aqui em Franca são mais de 100 condomínios irregulares, já implantados. 100 condomínios irregulares, doutora? Irregulares. Olha só, pessoal, umas coisas muito que a gente mais. nem imagina que está irregular e está totalmente regular, né? Exatamente. Então, tomar bastante cuidado na hora que vai adquirir. Então, eu vou adquirir uma chácara. Tá, tudo bem, eu vou adquirir uma chácara. Essa chácara tem o documento, tem uma matrícula? Não, não tem. Então, você já procura o escritório, porque vai ter que fazer a escritura. Então, de qualquer forma, existe uma associação onde você está comprando essa chácara? Não, não existe uma associação. Então, já começa aí a desconfiar e procura aí o advogado que ajuda esse núcleo, que procura quem está te vendendo e esclarece aí essa parte, porque no mínimo tem que ter uma associação já montada, tá, para se fazer representar diante do Ministério Público, diante da Prefeitura e também no cartório de registro de imóveis. Precisa também, quando você vai comprar, adquirir esse imóvel, saber onde que ele está, se ele tem matrícula, da onde que veio, a original, sabe? Tem que ver a rua, como que é a rua. Tem gente que compra imóvel, uma chácara, numa rua de 3 metros. Só passa o carro ali. A gente tem. A gente tem um núcleo aqui que a gente está tentando regularizar junto ao município, que está praticamente inviável, porque são 3 metros. Então, hoje é exigido 9 metros de ruas. Mais a parte que vai passar ali a toda a fiação, água, esgoto, que é 1,5 metro de cada lado. Então, nós estamos falando aí de 12 metros. Existe? Olha, é muito difícil. Muito. Nós só temos um núcleo aqui em Franca que tem essa viabilidade dessas ruas largas, que não tem sido problema. Mas os demais aí que a gente está com 3 núcleos para entregar aqui em Franca. Tudo irregular. Tudo irregular, e só um que complementa essa viabilidade aí de pavimentação, o restante nenhum. Então, nós temos que falar de galeria de água, nós temos que falar de energia, nós temos que falar de pavimentação, nós temos que falar de biodigestor com água. Onde que é? Tem poço? É biodigestor? Esse esgoto está indo para onde? Então, quando você vai fazer uma regularização, tem que entender um todo. Não é só o documento. O documento é a parte que chega lá, você só dá uma olhada, você vai lá, vai verificar, ok. Mas para terminar uma regularização, além daquele contrato que você entregou, é todo um trâmite até o final que demora de 1, 2, 3, 4, 5, 15 anos. Nós temos um aqui em Franca que faz 15 anos. 15 anos? 15 anos. Está sendo entregue agora, depois de 15 anos na Bacia do Canoas, que é ali na João Traficante, do lado esquerdo. Então, nós estamos aí com 3 condomínios ali
naquela Região. rodovia e assim, bastante... Tem um que está bem difícil, que está bem... Então, presta bastante atenção quando você vai adquirir. Às vezes, você não vai adquirir um sonho, você vai adquirir um problema. Olha o tamanho da importância desse recado que a doutora Lucineia está dando para a gente, hein? É muito importante você ficar atento ao pretender, você que pretende adquirir um imóvel, ficar muito atento, procurar realmente quem entende do assunto, para realmente você não ter problemas e arrumar uma dor de cabeça desnecessária para você. Doutor, vamos supor que o amigo telespectador que está nos assistindo, ele está querendo adquirir um imóvel e ele falou, é um negócio imperdível, o preço está muito bom, só que não tem matrícula. Se ele procurar o escritório de vocês, tem jeito de regularizar? Como que é? Tá. Não tem matrícula. Eu quero comprar... É isso aí, viu? A pergunta é recorde que ele fez. Sempre não tem. Então, eu chego lá no escritório, doutor, quero comprar... É uma chácara de 1.000 metros, né? Já é um terreno. Então, vamos lá, o que é a diferença aí de metragem? Franca só admite acima de 1.000 metros. Então, não se compra terreno de chácara falando que é 500 metros. Então, tem que se atentar a toda essa metragem. Então, cheguei lá, o Cineia, quero comprar, não vou perder. Isso aí sempre acontece toda semana, viu? Toda semana tem um lá querendo comprar. Aí, o que a gente faz? A gente vai ver aonde que se encontra esse imóvel, qual que é a matrícula que ele está, se ele já entrou com o processo de regularização, quem é a associação, já tem associação, então vai ser estudado todos esses trâmites. Se der tudo certo, a gente tiver uma associação, tiver um interesse de regularização, não está dentro de APP, não está em cima de alguma mina, não está nessa área do Canoas, tá tudo isso, ok, a gente pode até estudar aí, entrando com o processo de regularização fundiária para o núcleo todo. Não só o dele, mas ele vai sozinho, ele não vai conseguir fazer nada. Ele tem que trazer os demais junto para montar aí a regularização da matrícula inteira, entendeu? Bacana. Sozinho eu não regularizo minha chácara. Aonde que eu regularizo uma REURB sozinho? Que hoje a gente existe aí vários tipos de REURB, também a gente vai falar, e a REURB unitária, que é quando eu já tenho uma pavimentação, eu já estou dentro do perímetro urbano, tá? Existe a rural e a urbana, eu estou dentro do perímetro urbano, aí sim, eu já estou ali cedido de uma pavimentação, eu já tenho água e esgoto, só falta aí regularizar aquele imóvel. Eu posso sim entrar com uma REURB unitária, eu consigo regularizar meu único imóvel quando eu já tenho, no mínimo, o requisito estar dentro da área urbana. Tá? Correto. Me fala agora, doutora, quais são os interesses da REURB? O interesse da REURB é tirar essas pessoas que estão em situação vulnerável, né? Elas estão ali, elas não são atendidas dos serviços mínimos públicos, né? Que é água, esgoto, lixo. Então, essas pessoas, elas vivem ali, às vezes porque se colocaram nessa situação, às vezes eu vou lá e compro porque eu quero, tá? Então, eu vou ali sabendo que está errado e compro essa briga. Então, mas mesmo assim, entrei ali naquele núcleo. Eu estou... Então, a REURB ela veio para tirar essas pessoas dessa situação de vulnerabilidade, tá? Então, eu tiro essas pessoas de lá, coloco ela, dou a matrícula na mão dela e ela começa ali a ter os serviços públicos cedidos pelo município. Então, não se faz REURB sem município. Esquece o profissional falar para você, mas o município ele é obrigado, ele é isso. Quantas coisas que no nosso país o serviço público é obrigado? Pois é. Obrigado mas consegue? Entendeu? Então, de ser obrigado e fazer é um espaço de tempo muito difícil de você falar que vai dar certo. Então, nosso escritório não faz REURB sem a ajuda do município, não faz REURB sem a ajuda do Ministério Público. Não tem como. Então, eu tenho que tirar essas pessoas de lá, trazer elas, transformar essa área que às vezes é rural em urbana, tá? Colocando essas pessoas servindo de serviço público, tirando ela dessa situação que ela está e dando ali uma moradia digna para ela. Importantíssimo, muito importante. E essa gestão do município, como que anda, doutora Lucineia? Fala para a gente. A gestão do município como já víamos lá atrás, servindo da 6766, que era uma situação difícil de regularizar. Nós começamos uma aqui em Franca, na época, pela 6766. Era muito complicado, o cartório, todo esse trâmite aí era difícil de terminar. Então, veio-se a REURB para facilitar os municípios também. Os municípios, eles
tem que montar ali dentro do município, que é onde também falta de conhecimento, às vezes do prefeito, ali da parte de engenharia, em montar ali uma comissão só para trabalhar com REURB. Isso é essencial. O que seria a comissão? Pode levar do povo, pode trazer servidor público, pode trazer da sociedade, da associação, empresas formadas, coloca tudo dentro do município e monta uma comissão. Essa comissão, quando você entra com o seu processo de REURB, em vez de você ficar lá, protocola e fica perdido, você protocola na comissão de REURB. Isso seria o ideal. Eu protocolo na comissão de REURB, o Lucas ele é responsável pela comissão de REURB. O Lucas pega aquele processo, ele já vai na pessoa certa, porque nós vamos trabalhar somente com a REURB. Então, isso que falta dentro dos municípios. Essa preocupação de estar montando essas comissões específicas em REURB, porque nós somos mais de 3 milhões de imóveis irregulares no Brasil. É igual enxugar gelo. Todo dia que você acorda tem um núcleo, porque caiu naquele clichê, sabe? Eu vou fazer, não vai dar nada. Então, o município ele tem que ser mais rigoroso com esses núcleos, ele tem que também ajudar mais, estender mais ali. Não é que ele não faz, ele faz, mas o tempo que ele faz é muito árduo. O tempo que o município dispensa para a gente trabalhar é muito difícil. Tem município que, quando tem a comissão, nós temos prazo. Vou falar de um município que tem uma comissão que funciona, Sertãozinho. Então, a gente protocola lá em Sertãozinho, você protocola dentro desse pessoal lá, eles aceitam seu projeto e já começa o processo de regularização. Então, é muito bom quando você tem uma comissão específica de REURB. Franca não tem ainda, mas a gente está ali batendo ali com o pessoal de Franca para montar essa comissão, para a gente colocar somente essa comissão trabalhando com REURB. Tirar do NGA de Franca, tirar esses protocolos que você protocola hoje é um número, amanhã é outro número, depois outro número, depois outro número. Isso aí eu acho que é um dos maiores impasses ali dentro do município, e colocar uma comissão de REURB dentro de Franca. Eu acredito que se colocar uma comissão aqui dentro, vai andar mais rápido e prazo. Para o município, prazo. Para o profissional que está regularizando, prazo. Para a associação e ali diante do olhar do Ministério Público, que vai estar ali fiscalizando e representando o Estado. Isso é muito importante. Bacana! Você está conferindo o programa Família Verzola Recebe. Eu vou para o intervalo comercial, pessoal. Já já eu volto com a doutora Lucineide e também com a doutora Dimaila. Nosso dia a dia é cheio de heróis disfarçados. Ao Jorge, que levou as garrafas retornáveis da Ambev, pagou mais barato na cerveja e salvou o churrasco. E a Ju, que tá salvando o meio ambiente, porque a garrafa retornável vai e volta, gerando menos lixo. E esse de casa pagou só pelo líquido e salvou o rolê. Com as retornáveis, nem todo herói usa capa. Garrafas retornáveis Ambev, o jeito mais barato e sustentável de comprar sua cerveja. Beba com moderação. Na estrada há mais de 30 anos eu já lancei muito sucesso. Se bater saudade, cê volta. Se doer por dentro, não chora. Mas hoje tô aqui para te contar que meu próximo lançamento não é uma música, é um paraíso. Quando esse rapaz aqui me contou do Paradise Sunset Resort Residência, eu sabia que tinha que abraçar esse projeto. Fala aí, João. É isso aí, Zezé. E nós vamos fazer desse sonho grandioso uma realidade ainda maior. Um verdadeiro paraíso particular. Gente, esse é um resort de alto padrão que oferece abundância em estrutura e natureza. Zezé, o resort, às margens da represa de Jaguara e Ivaina, vem numa proposta inovadora e exclusiva para o interior de São Paulo e Minas Gerais. Tem praia privativa no lugar mais lindo da represa, completamente arborizado com ipês, lazer completo que só um resort oferece.
E um destaque natural, que só vendo para crer, gente, é o pôr do sol. O pôr do sol mais bonito do Brasil. Com certeza, Zezé. Depois de muitos anos no ramo imobiliário e atendendo aos clientes mais exigentes, nós chegamos no conceito Paradise, que é um empreendimento que encanta pela grandeza, mas também pelos detalhes. Eu estou entrando de cabeça no projeto, gente, como parceiro e investidor. Com esse empreendedor amigo aqui, para realizar, claro, esse projeto grandioso, nosso e seu. Paradise Sunset Resort Residence. Tudo que jamais foi visto. Mas eu sei que no meio da madrugada vai ter a luz acendendo. A Asescofran, a Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região desde 1984, promove o intercâmbio cultural, estudos, assistência mútua, a difusão da ética e união da classe contábil, através de encontros, reuniões, assembleias, cursos, palestras e seminários, sempre com uma estrutura moderna para atender seus associados. Somos uma entidade atuante e comprometida com o desenvolvimento profissional da classe contábil, do mundo empresarial e da sociedade. Seja um associado a Sescofran. Império das Carnes. Qualidade, sabor e confiança. No Império das Carnes você encontra os melhores cortes, o atendimento que você merece e aquele sabor que conquista toda a família. Carnes selecionadas direto do produtor. Frango, suínos e carnes nobres. Espetinhos, temperados e cortes especiais prontos para o seu churrasco. Atendimento diferenciado e promoções imperdíveis toda semana. Venha nos visitar e descubra por que somos referência em qualidade e sabor. Império das Carnes. Da nossa tradição, direto para a sua mesa. Doutora Maria Rita Perente, Sorrir Transforma. E com a doutora Maria Rita Perente, especialista em endodontia, limpeza, estética dental e clínica em geral, você encontra mais do que um tratamento. Encontra confiança, cuidado e excelência. No consultório da doutora Maria Rita, cada detalhe é pensado para oferecer conforto, tecnologia de ponta e resultados surpreendentes. Agende sua consulta e descubra o poder de um sorriso bem cuidado. Doutora Maria Rita Perente, porque seu sorriso merece o melhor.
programa Família Verzola Recebe apresenta Momento Jurídico. Olá pessoal, tudo bem? Professor e advogado Renato Brito Baruffi aqui falando no Momento Jurídico. Primeiro já gostaria de agradecer o colega Verzola por esse momento muito importante. Vamos tratar a respeito aqui hoje do tema rescisão indireta. A rescisão indireta, assim como tem a justa causa do empregado, por exemplo, aquele empregado que furtou a empresa, ele pode tomar justa causa, a depender da quantidade de faltas que o empregado tem, ele pode tomar justa causa por abandono. Nós temos também a rescisão indireta, que seria mais ou menos a justa causa do empregador. Então, quando o patrão ele também não cumpre com as regras do contrato de trabalho, é possível que o empregado aplique a ele o que a gente chama de rescisão indireta, que nada mais é do que o seguinte: o empregado vai deixar de trabalhar na empresa no dia que ele quiser, ele para de trabalhar, e a empresa em até 10 dias tem que pagar todas as verbas rescisórias como se tivesse dispensado esse empregado. Renato, mas como assim se tivesse dispensado? Isso mesmo, a empresa tem que pagar saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, multa de 40% do FGTS e inclusive aviso prévio de forma indenizada. O empregado vai poder sacar o FGTS dele e essas são as verbas no caso de rescisão indireta. É possível que também, a depender da situação concreta, exista aí uma multa em razão dessa rescisão indireta. E em que situações, que tem que ficar claro, que o empregado pode aplicar essa rescisão indireta à empresa? O que nós temos hoje de mais consolidado dentro do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, o órgão máximo da Justiça do Trabalho, o que ele diz que é causa de rescisão indireta? São 3 as principais situações. Primeira situação, a empresa que não faz o pagamento de horas extras. Então você que trabalha numa empresa ou você que é empregador e não faz o pagamento correto das horas extras ao empregado, esquece banco de horas. Se você tem banco de horas, está tudo certo. Agora não, o empregado trabalha em horas extras, não é banco de horas, ele não recebe essas horas extras. É possível que o empregado aqui aplique a rescisão indireta. Outra situação que o Tribunal Superior do Trabalho também entende que é cabível a rescisão indireta é a situação de ausência ou diferença no pagamento do FGTS. Então a empresa que está atrasando o pagamento do FGTS, o empregado também pode aplicar a rescisão indireta. E a terceira situação, que também infelizmente é muito corriqueira, é aquela situação que o empregado não tem um intervalo de almoço. Então, quando a empresa não concede um intervalo intra-jornada, que a gente chama na lei para o empregado, é possível que esse empregado aplique a rescisão indireta à empresa. E como eu já disse antes, nada mais é do que o empregado deixar de trabalhar e receber todas aquelas verbas que a gente falou. Interessante, para finalizar, a situação da rescisão indireta, ela pode ser aplicada de imediato. Então, do dia para a noite, o empregado ele vai poder parar de trabalhar. Mas, evidentemente que, se você, empregador, tem uma situação dessa na sua empresa, ou se você, empregado, esteja passando por uma situação parecida com o que eu falei aqui, você precisa procurar uma orientação jurídica de um advogado ou de uma advogada da sua confiança. É claro que a gente pode construir uma casa sozinho, é claro que a gente pode decorar um ambiente sozinho, a gente pode tomar remédio sem indicação, mas o ideal é sempre que a gente busque uma ajuda de confiança de quem estudou a respeito do assunto. E nós, advogados trabalhistas, temos propriedade para analisar a situação da rescisão indireta. Então, se você está diante dessa situação, procure um advogado especialista na área trabalhista da sua confiança. Muito obrigado, esse foi o Momento Jurídico de hoje. É isso aí, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Hoje recebendo a doutora Dimaila Aguiar e a doutora Lucinéia Fernandes. Voltando agora com a doutora Dimaila para falar mais um pouquinho sobre inventário em nosso programa. Doutora Dimaila, qual que é o papel do advogado no inventário? O advogado ele é essencial. Sem o advogado você não consegue fazer um inventário. Extrajudicial, que é feito totalmente no cartório, precisa do advogado conferindo ali. Não vai ser um inventário, vai ser uma escritura pública de inventário.
o advogado precisa conferir tanto a partilha quanto a documentação, como que ficou essa divisão de bens, e o recolhimento do imposto, e da mesma forma do judicial. O judicial também é necessário toda essa documentação, a análise da partilha, ver o melhor interesse para todos os herdeiros, para depois definir, para finalizar esse inventário e o imposto que é obrigatório. Então, sem advogado não faz o inventário. A gente é essencial para isso. Perfeito. Ainda bem. Claro, tem que ter uma pessoa realmente que possa indicar o melhor caminho. Exatamente. Naquele momento tão difícil, né? Sim, no momento da perda. A cabeça tá ruim, todo mundo fica perdido, o que fazer? Nada melhor do que procurar um especialista para te orientar da melhor maneira possível você fazer a coisa certa, né, doutora? Exatamente. Muito bom, pessoal. Fala uma coisa agora, doutora Edmaila. Inventário pode ser feito com testamento? O testamento, ele é um documento que você faz em cartório e você, nesse testamento, você vai definir a partilha desses bens. Só que tem que ser observado alguns requisitos, porque os herdeiros necessários obrigatoriamente ficam com 50% dessa herança. Então, se você fizer uma partilha ali equivocada ou errada, ele pode ser questionado depois. E obrigatoriamente, tendo um testamento, ele é obrigado a ser feito judicial. Extrajudicial você só consegue fazer quando não tem herdeiros menores e nem incapazes. Caso contrário, obrigatoriamente é o judicial. E no caso do testamento, tem que ser judicial. Então você faz o testamento definindo o que vai ficar para cada herdeiro, mas é obrigatório abrir o inventário no judicial. Certo. Falando ainda sobre o testamento, existe a possibilidade, por exemplo, a pessoa deixa um testamento, vamos supor que ela tem 4 filhos. Deixa um pouquinho e exclui um filho no testamento. Esse filho não fica com nada? Como que é, doutora? Não pode, a não ser se aconteceu alguma coisa e entrou com um processo de deserdação. Aí se excluiu aquele herdeiro, sendo homologado, tendo um documento oficial, aí tudo bem. Caso contrário, eu quis excluir uma pessoa, não posso. Obrigatoriamente eu posso deixar 50%, tem que deixar 50% desses bens para os meus herdeiros. Agora vamos pensar na pessoa que não tem filhos. Se ela não tem filhos, aí é uma outra realidade. Se tem o pai e a mãe, aí tem que deixar reservado para eles. Mas se acaso, vamos pensar, se só tiver como herdeiro os irmãos, aí não é obrigatório. Aí eu posso deixar para quem eu quiser. Não precisa deixar aquela legítima reservada. Interessante, muito bom. E fala uma coisa, é possível vender bens antes de terminar o inventário? Não é bom, mas dentro do processo de inventário, assim que fez a abertura e definiu todos os bens que aquela pessoa, o autor da herança, deixou, tem como pedir uma autorização judicial para a venda de um imóvel. Ou outro, se for necessário, justificando que precisa pagar alguma dívida, precisa pagar o imposto, não tendo dinheiro para movimentar o inventário, aí sim o juiz autoriza aquela venda. Mas esse dinheiro desse imóvel ou um veículo que for vendido vai ficar retido no inventário, vai ficar dentro do processo e conforme for tendo as despesas, vai pegando daquele valor. Mas para já fazer a divisão de início, não pode. Perfeitamente. Inclusive, no primeiro bloco do programa, quando a gente estava falando também sobre inventário, a gente falou um pouquinho sobre o prazo, né? Quanto tempo, em média, demora um inventário, doutora? O inventário extrajudicial, ele é mais rápido, porque o procedimento é todo feito no cartório. Mas o judicial, a pessoa pagando o imposto, colaborando ali com a partilha, entregando todos os documentos, varia de 6 meses. Aí depende, aí a gente não pode definir, porque depende do juiz, depende de várias coisas, depende das partes ali, de apresentar o documento, recolher as custas, mas no mínimo ali uns 6 meses é o tempo que demora o inventário. E você, como grande especialista na área, já pegou inventários com prazo de até quanto, doutor? Lucas, eu peguei o inventário que a doutora Lucineia sabe, que foi muito delicado, porque primeiro faleceu o pai, depois faleceu o filho e depois faleceu a mãe. Então, esse processo demorou bastante tempo. Foi o mais longo dos inventários que eu fiz até hoje. Esse demorou 4 anos. 4 anos para finalizar. Então, esse foi mais complexo. Mas
Os demais é sempre rápido, não demora muito tempo não. Ainda bem que todos os meus clientes ali não tem muitas brigas entre herdeiros, foi bem tranquilo. Então é rápido. Maravilha, porque a gente vê falar muito assim, nossa, o inventário está demorando muito, está demorando isso, está demorando aquilo, né? A gente que leigo não entende muito, então é sempre muito bom debater com quem entende. Exatamente. Tá explicando para a gente e também para os nossos telespectadores. Às vezes é algum detalhe ali entre a partilha ou do imposto que prolonga. Sempre é a briga, viu? Entre os herdeiros. Eles enquanto os pais são vivos, todo mundo tá uma mil maravilhas. Depois na morte ali de um dos pais complica. Ali, começam a briga. E as brigas, infelizmente, enquanto não termina, não tem como. O inventário não segue, Fica segurando. Fica segurando. Infelizmente. E se por acaso for brigando, já teve vez o próprio juiz demandar aí. Foi bem complexo. Até o juiz tem que intervir, porque senão não termina. Não acaba. Imagino que vocês passam ali também. Tem bastante coisa. Tem muita coisa. Eu já não é muito a minha área, não. Mas você também tá ali, né? Tô ali. Tá sempre ali também, compartilhando a situação, né? Porque sempre vem um imóvel ou do inventário ou da regularização. Está incluída dentro do inventário. Então, o inventário e a regularização andam junto ali. Né? Por isso que a gente tem essas duas áreas dentro do nosso escritório, que é assim o que demanda coloca aí 90% das ações do escritório. Porque as duas andam totalmente juntas. Bacana, legal. Fala uma coisa, doutora, quem pode dar entrada no inventário e quais os documentos são necessários? Os documentos necessários, primeiro vamos pensar no autor da herança, que é aquela pessoa que faleceu. Precisa do RG e CPF, que são os documentos pessoais, a certidão de óbito, a certidão de casamento, para saber se ele era divorciado, ver a situação, porque precisa saber do regime de casamento para partilha, qual a porcentagem que deixa para os herdeiros. Então, esses documentos pessoais básicos dos herdeiros. No caso dos filhos, vamos pensar nos filhos. Se for casado, também vai precisar do cônjuge, apenas ali para a documentação pessoal. Então, RG, CPF, comprovante de endereço, certidão de casamento, são os documentos básicos necessários para isso. E também as certidões negativas de débitos, para a gente estabelecer sobre as dívidas, se tem dívidas ou não. Então, precisa dessas certidões e também da certidão negativa de testamento, porque se tiver um testamento, a gente tem que seguir obrigatoriamente o que ficou definido no testamento. Maravilha. Quando a pessoa falece, ela tem dívidas. Sim. E deixou assim, poucos bens, vamos supor, um veículo. Sim. Como que funciona isso, doutora? Aquele veículo vai ficar para saldar essas dívidas. Se for insuficiente, os credores, infelizmente, vão ficar ali sofrendo com essa parte, mas é só o que deixou de patrimônio. Os herdeiros não se comprometem com esse pagamento. Certo. Se a pessoa que faleceu deixou uma dívida e essa dívida caducou, como é que funciona? Não, se caducou, então, esse credor não vai correr atrás, então pode deixar, os herdeiros não precisam se preocupar com isso. Mas a gente sempre orienta os nossos clientes que assim que houve o falecimento, informa, vai atrás, tem um cartão de crédito ali, a gente já informa esse óbito, já informa tudo para não acarretar multa ou ficar prolatando essas dívidas. Se deixou patrimônio, vamos negociar e resolver essa situação. Por isso, da necessidade do advogado para fazer toda essa intermediação. Maravilha! Fala agora, doutora, quais os principais desafios enfrentados num processo de inventário? Os principais desafios realmente são isso, os pagamentos das dívidas, porque às vezes a maioria não quer pagar as dívidas e é obrigatório, porque eles até habilitam no processo de inventário que tem essas dívidas para ver se salda. O conflito familiar também entre eles nessas partilhas, nessas disputas que um acha que tem mais direito do que o outro, isso ocorre muito. Tem uns também que quer passar em cima do cônjuge, que acha que está errado, que não pode ser assim. Então, eu acho que o que mais pesa são esses conflitos familiares ali. Sempre vou fazer aqui uma adendo. Questão aqui que ocorre muito, que o genro e a nora achando que se envolve ali na herança,
desse patrimônio deixado pelo sogro, pela sogra? Fala aí, doutora Edmaira. Não tem relação nenhuma. Dependendo do regime de casamento, ele está ali só para assessorar com os documentos dele. Ele vai assinar ali por mera formalidade. Só que a herança não comunica na partilha ali dentro deles no casamento. Então, eles estão ali dando palpite sem ter direito. E isso, mais problemas. Com certeza, isso prejudica demais o processo, viu? Sempre é assim. Muito bom, pessoal. Eu vou para mais um intervalo comercial e eu volto já com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Essas noras. No Centro Universitário Unifacef, você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 37 13 46 18. Unifacef, sua próxima etapa começa aqui. Pra quem quer aprender, desenvolver, a CIF é pra todos e é pra você. Do grande ao pequeno você vai empreender. Venha pra CIF e faça acontecer. Indústria, comércio, agroserviço, somos conexão, a CIF é compromisso. Montar o seu negócio já não é complicado. Venha pra CIF e seja associado. A CIF, conectando e desenvolvendo empreendedores. A Audibel Franca é uma empresa especializada em aparelhos auditivos de última geração. Temos aparelhos com tecnologia de ponta, com recursos para processamento da própria voz, minimização de ruídos para priorizar a fala, conectividade com smartphone e também são recarregáveis. Temos a solução para cada tipo de perda auditiva. Marque já a sua avaliação. 16 98142 7733. Em Franca, na Rua José Salomone, 226, Parque das Acácias. Audibel, aparelhos auditivos. Marquinho Automóveis. Na Marquinho Automóveis, seu próximo carro está mais perto do que você imagina. Sem burocracia, com aprovação rápida e as melhores condições do mercado. São mais de 120 veículos no estoque, com carros novos e seminovos com garantia, revisados e prontos para rodar. E o melhor, com parcelas que cabem no seu bolso. Não perde tempo não. Corre para o Marquinho Automóveis e acelere seu sonho com segurança, garantia e confiança. Marquinho Automóveis. Aqui é negócio fechado. Avenida Doutor Antônio Barbosa, Filho, número 800. Telefone 3723-2337. Pessoal, você já conhece a rede Bela Ótica? É aquela rede que oferece os óculos mais lindos da cidade. Solares, óculos de grau, laboratório próprio. Tudo isso a Bela Ótica oferece, além das condições de pagamento mais facilitadas da cidade. Aqui ao meu lado está a Flavinha, onde vai contar um pouquinho pra gente da filial da Bela Ótica aqui no Jardim Consolação. Uma lojinha lindíssima mesmo, né, Flavinha? É verdade, estamos aqui com mais uma filial da Bela Ótica na cidade de Franca para poder melhor atender os nossos clientes. Estamos aqui no Jardim Consolação, ou como Champanhar, né, como o pessoal conhece, para facilitar a vida de todas as pessoas que moram nessa região. Churrascaria do Frei. O verdadeiro sabor do churrasco te espera. Os melhores cortes, tempero na medida certa e um atendimento que te faz sentir em casa. Aberto no almoço e jantar. Preço especial com refrigerante, chopp e sorvete. Avenida Doutor Hélio Palermo, número 2860, Churrascaria do Frei. A sua mais nova opção gastronômica. Muito bom, pessoal. Eu gosto de dar dicas importantes para vocês aqui no nosso Família Verzola Recebe. A cidade de Franca acaba de ganhar uma opção gastronômica muito bacana, Churrascaria do Frei. Como vocês vão conferir nas imagens, um lugar amplo, bonito, com o melhor churrasco da cidade. Aqui ao meu lado está o Luiz Frei, proprietário, que vai nos contar um pouquinho desse empreendimento, né, Frei? Tudo bem? Tudo bem, Verzola, pessoal que assiste, é uma honra estar aqui novamente, Verzola. Mais um empreendimento para a cidade de Franca, né? Maravilha, o Frei já conta com 2 restaurantes na cidade, ali em frente ao terminal e também na Avenida Brasil. E agora presenteia a nossa cidade com uma churrascaria, oferecendo os melhores cortes, refri à vontade, chopp à vontade, açaí à vontade. É isso mesmo, né, Frei? Sorvete à vontade, água, suco, chopp, tem uma mesa que tem uma chopeira inclusa, o pessoal fica à vontade. E outra, tudo isso com preço acessível, né?
R$ 69,90? R$ 69,99 no meio da semana, R$ 79,99 aos finais de semana e feriado. Olha só, hein, pessoal, venha conferir, o endereço está na tela, Churrascaria do Frei, melhor churrasco de Franca e região, né, Frei? É isso aí, vem pra cá, gente. Existem homens que não brilham apenas pelo que vestem, mas pelo amor que dedicam, pela força que inspiram e pelos valores que deixam como herança. Neste Dia dos Pais, celebre com algo à altura da história que ele construiu. Joias que representam gratidão, afeto e admiração. Surpreenda quem sempre foi seu herói com uma joia exclusiva, cheia de estilo e significado. Seja um relógio elegante, uma pulseira marcante ou um anel especial, temos opções que vão emocionar e eternizar esse momento. Venha escolher o presente ideal para o seu pai na nossa loja, porque todo pai merece brilhar no seu dia. Não deixe para a última hora, esperamos por você. Portal das Joias, onde cada joia carrega sentimentos que não se apagam. Neste Dia dos Pais, presenteie com uma joia do Portal das Joias. Venha conferir. Rua Voluntários da Franca, 1557, Centro. Telefone 16 99969 2169. No coração da produção cafeeira, há um espaço onde tradição e excelência se encontram. Aqui, cada grão conta uma história de trabalho, dedicação e amor pela terra. Guapuan Armazéns é mais que um ponto de passagem. É onde o café é cuidadosamente recebido, armazenado e valorizado. Com estrutura moderna e equipe especializada, garantimos qualidade, segurança e rastreabilidade em cada etapa. De produtores para o mundo, com o aroma e o sabor que só o verdadeiro café pode oferecer. Avenida Antônio Prado, 2000, Cristais Paulista. Guapuan Armazéns. A força do campo com a excelência que o mercado exige. O Armazém Guapua. Programa Família Verzola recebe, apresenta Momento Jurídico. Olá pessoal, Thiago Granzotti aqui falando. Sou advogado eleitoral e de gestão pública. Trabalho na gestão pública há 15 anos, bem como no direito eleitoral. Hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre gestão pública e transparência, uma vez que esse é um modo muito importante da gente exercer tanto a democracia quanto a nossa cidadania, né? Que as duas coisas se entrelaçam ao final.
Importante você aí no seu município, em especial em Franca, que é onde a gente grava nesse momento, adentrar o site da Transparência Pública da Prefeitura. Lá está todos os gastos, lá tem como a Prefeitura arrecadou, como a Prefeitura aplicou o seu dinheiro, quais as licitações que a Prefeitura tem em andamento, quais são os planos da Prefeitura para o nosso dinheiro, né, dinheiro de toda a população, bem como lá consta as leis que vão dar direcionamento ao orçamento público, né, que no caso o orçamento público impacta diretamente na nossa vida, né? Se esse orçamento vai ser gasto com asfalto, com infraestrutura, com escola, com creche, se aquela creche, o dinheiro veio do governo federal, qual que é o tempo que aquela creche vai ficar pronta, por que não está pronto ainda? Então, na transparência pública, por meio da transparência pública, a gente consegue exercer a nossa cidadania de modo a ter conhecimento sobre o que está acontecendo. E, eventualmente, aquela informação que não esteja ou que não esteja clara o suficiente no site da Prefeitura da Transparência, também tem no site da Prefeitura o Serviço de Atendimento ao Cidadão. Esse serviço vai servir para que você comunique direto com a Prefeitura e a Prefeitura te passe as informações que você solicitou através desse canal de comunicação. Por quê? Porque dessa forma a gente exerce a cidadania fiscalizando o Executivo. Muitas vezes, não só o Executivo, também tem o Poder Legislativo por meio da Câmara Municipal, que também tem essas mesmas ferramentas no seu site. E para que a gente consiga exercer a cidadania de forma plena, um dos caminhos, ou o começo do caminho, seria nós nos inteirarmos da vida e das finanças da Prefeitura. E foi isso, pessoal. Essa foi minha dica de hoje. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe. E agora a gente volta a falar um pouquinho sobre REURB, sobre a área do direito imobiliário, com a doutora Lucinéia Fernandes. O nosso assunto de hoje foi inventário e REURB. Agora eu gostaria que você falasse para a gente, doutora Lucinéia, inventário e direito imobiliário REURB, tem uma ligação aí, não tem? Conta para a gente. Nosso direito imobiliário e o inventário são casados. Com certeza. É um casamento ali que muitas vezes vai ter que seguir por muito tempo, porque às vezes o imóvel, o bem deixado pelo decujus ali no inventário, ele está sem documentos, precisa arrumar. Então vem para nós do direito imobiliário para a gente organizar, deixar tudo arrumadinho para fazer a partilha e dar tudo certo. É isso mesmo. Então, a gente viu essa necessidade. Exatamente. Vocês uniram o útil ao agradável nessa parceria. Sim, com certeza. Impressionante, né? Foi muito bom, cada um faz o que gosta. Bacana. Me fale agora, doutora, o Ministério Público na regularização, como que ele age? Então, o Ministério Público, para mim, assim, no meu ver, ele é um dos pilares ali mais importantes na regularização imobiliária. Eu vejo ali, tem toda a parte do cartorário, da corregedoria daquele estado, mas o Ministério Público, ele une a prefeitura com aquele núcleo que está irregular e consegue ali colocar eles num comum acordo. Porque muitas vezes o município, ele tem obrigação, muitas vezes não, o município ele tem a obrigação de fiscalizar. A obrigação do município é fiscalizar ali toda a soberania ali do seu município, porque o município ele é soberano. Então, ele está ali, o município está embaixo dele, então ele tem que fiscalizar, é uma obrigação que ele tem. Agora, o Ministério Público representa o Estado que está de olho no município. E nós que estamos aqui embaixo, estamos de olho em todas essas regularizações. Então, a gente une os três pilares, que é o núcleo a ser regularizado, juntamente com o município e juntamente com o Ministério Público. Para mim, o Ministério Público é um dos maiores pilares na regularização imobiliária. Ele que une e coloca as obrigações. Ele pode fazer um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, colocando ali prazo para aquele núcleo ser regularizado e ser visto pelo município. Porque o município, às vezes, ele não está preparado, que não está. A gente encontra aí... Olha, é poucos os municípios que estão preparados. Então, pela falta de conhecimento, de preparação, e eles também não podem sair ali contratando também mão de obra, que às vezes não é especializada na hora, então eles começam a demorar. Então, essa demora, o que o Ministério Público faz? Ele começa a colocar data. Ó, você vai entregar esse projeto, nós vamos entregar esse projeto 30 dias para o município. O município tem mais 30 dias para fazer isso. Então, entendeu? Então, ele começa a colocar data, aí o negócio começa a rodar. Então, o Ministério Público, ele pode colocar multa diária, tanto para o núcleo a ser regularizado, para a associação quanto o município.
Então, para mim, o Ministério Público é um pilar, assim, importantíssimo. E, claro, representa o nosso Estado, tem todo aí nosso respeito e nossa admiração. Maravilha. Me fala agora, a classificação social é específica na REURB? Sim. A classificação da REURB, ela é específica e a social. Só que tem uma aqui que eu vou falar aqui para vocês, nesse canal que a gente tanto admira, para que vocês fiquem sabendo que poucas pessoas fazem, e lá em Santa Catarina já tem vários, na Bahia, em Recife, a gente já ajudou aí alguns alunos nossos a regularizar dessa terceira forma. Então hoje nós temos aí a regularização social, é o sistema S, né, dentro da REURB, e o sistema E, que é o específico. Quando tem essa classificação, quem que faz? É o próprio município. Ele faz a vistoria técnica lá naquele núcleo e ele verifica. Ele é social, ele tem condição de fazer toda a infraestrutura, aonde que ele está inserido, ele tem condição de fazer lá a pavimentação, não tem. Então, nós vamos fazer um estudo social através ali da equipe do município, juntamente ali, ele manda uma assistente social ali, faz todo o levantamento desse núcleo, vendo se essas pessoas ganham até 5 salários mínimos na casa, então tem todo um trâmite aí para classificação. Classificou em social, o município vai fazer toda a infraestrutura. Só que não é o que acontece, tá? A maioria, é poucos o social. A maioria é sistema específico. O que é? Você tem condição de bancar ali toda a infraestrutura. Você tem condição de fazer todos os levantamentos topográficos, o plano altimétrico, você tem condição de fazer toda a implantação ali da infraestrutura naquele local. Então, você se enquadra dentro da específica. Quando o meu núcleo, Lucinéia, comprei um imóvel num determinado local que eu me enquadro na específica, eu pago a minha escritura lá no final. Então, o tabelião ali, o cartório de registro de imóveis, ele vai levantar esse valor através de emolumentos, através de uma classificação que a prefeitura manda, ele vai colocar ali o valor naquela escritura. Então, se eu estou enquadrado no E, eu tenho que pagar. Se eu estou no S, eu sou banido desse valor. Então, posso já te dizer que ninguém gosta de fazer S, viu? Que não dá lucro para ninguém. Dá despesa para o município. Bastante. E o cartório de registro de imóveis, para ele aceitar uma regularização no sistema S, né, na classificação social, é bem complicado, porque ele vai trabalhar também e não vai receber. Então, está tendo aí uma discussão como que vai ficar esse sistema S, porque também não é justo o cartório também trabalhar, que é um serviço particular, servindo um serviço público que não fiscalizou. Então, tem todo esse trâmite aí, que eu não sei como que a Corregedoria do Estado, junto com o município, vai resolver essa pendência, mas tem aí toda essa pendência. Agora, uma regularização que se chama REURB inominada, poucos conhecem. A REURB inominada, ela também é uma das classificações, né, que é a REURB ES e AI. A inominada, aqui na nossa região, eu ainda não vi. Ainda não. A gente não tem. A gente já tem ela pronta e terminada lá na Bahia, em outros locais. O que é a REURB inominada? Ela veio para núcleos até 1979. Não tem documento. Então, ao invés de eu entrar com uma uso capião, ficar aí 15, 20 anos, eu entro com uma REURB nominada. Agora, sabe como que a gente vai fazer uma REURB nominada? Aí tem que procurar nosso escritório para pegar os requisitos. Isso. Olha só, pessoal, nossas convidadas de hoje realmente dando um show aqui nos nossos estúdios aí, porque é um assunto realmente muito delicado, que precisa da atenção de um profissional que entende do assunto. E hoje a doutora Lucinéia e a doutora Dimaila deram um show aqui no nosso programa sobre as áreas de atuação do escritório Aguiar e Fernandes. Primeiramente, a doutora Dimaila falou sobre inventário, foi excepcional as dicas que ela deu, falou um pouquinho, a gente entendeu bastante sobre o assunto. Eu, particularmente, como leigo, me saí entendido aqui do programa de hoje. Eu quero parabenizar você, doutora Dimaila, por essa entrevista tão bacana, por esse bate-papo legal que você nos concedeu aqui. E também desejar sucesso a você cada vez mais no seu trabalho. Obrigado, Lucas. A gente que agradece pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho e orientar todos os telespectadores. Maravilha. Doutora Lucinéia, você também deu um show aqui sobre a área de direito imobiliário pra gente. Tenho certeza que muita gente ficou com a pulga atrás da orelha aí, porque esse assunto de imóvel aí, de regularização, é bem complexo e realmente tem que ter um advogado especialista na área. E a doutora Lucinéia hoje
deu um show aqui pra gente. Parabéns pelo trabalho, doutora. Obrigada, Lucas. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e esclarecer aí todo esse processo de regularização imobiliária que vem crescendo muito na nossa região e precisa sim, todos precisam conhecer um pouquinho do assunto para estar adquirindo esse tipo de imóvel. Tá? Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Eu falei que é um assunto até muito extenso, né? Nosso tempo chegou ao final, mas com certeza eu vou convidar futuramente a doutora Dimayla e a doutora Lucinéia para voltar e falar um pouco mais para a gente sobre esses assuntos dos mais importantes. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Pessoal, maravilha, nosso programa está chegando ao final. Mais uma vez gostaria de agradecer a sua audiência. Mais uma vez, agradecer por estar aqui conosco no programa Família Verzola Recebe. Lembrando que na próxima semana tem mais programa inédito. Espero por vocês. Até lá!